Então, veja só, por que saber disso? Por que saber sobre esses assuntos ecológicos? Porque a gente está falando aqui de equilíbrio. Equilíbrio é o que mantém o planeta Terra vivo, certo? E aí, o que acontece? Vocês precisam saber sobre esses assuntos que também caem em provas, não só, vocês precisam saber sim da parte ecológica, mas também se preparar para concursos que abordem esse assunto. Quais são os tipos de interações que a gente encontra nesses ambientes naturais? 2 tipos. Quais são eles? Não, os tipos de interações intraespecíficos e interespecíficos. O que é uma interação ecológica intraespecífica e interespecíficas? Intraespecífica e interespecífica. As relações ecológicas intraespecíficas são relações entre animais de mesma espécie. As interespecíficas são relações entre animais de espécies diferentes. Como assim, professor? Abelhas, formigas, são o quê? Mesma espécie. Então, elas interagem ou em uma comunidade, ou em uma sociedade, ou uma cooperando com a outra, ou cada uma realizando atividades individuais, como as abelhas. Então, intraespecíficas, certo? E caso interespecíficas, nós temos o quê? Um exemplo. Leão e zebra. O leão é um predador, não é? Ele está predando o animal, ou seja, está correndo atrás para caçar, para se alimentar. E aí, cada tipo de relação dessa tem seu nome, tem sua classificação específica. Ou predatismo, comensalismo, então a gente vai ver passo a passo cada uma dessas, certo? Essas interações intraespecíficas e interespecíficas, elas também podem subdividir de 2 maneiras. Quais são elas? Harmônicas e desarmônicas. Olha só, eu falei aqui no começo da aula sobre o que é equilíbrio. Aí agora estou falando o quê? Harmônica, desarmônica. Harmonia, que é equilíbrio. Desarmonia, desarmônicas. Certo? Então, a gente vai ver alguns casos de interações intra e interespecíficas, harmônicas e desarmônicas. Certo? Eu trouxe aqui alguns tópicos para não me perder, fatos importantes que é preciso para vocês. Certo? Aí a gente está aqui, certo? Nesse ecossistema, é um dos ecossistemas. O Brasil, nosso país, ele é muito rico em ecossistemas. E nós temos aqui na nossa cidade, no nosso bairro, um ecossistema riquíssimo que é o manguezal. E eu vou falar também, eu e a Ana Cláudia, a gente vai falar só um pouco sobre o manguezal. Falar algo? A Ana Cláudia vai falar alguma coisa para você? Veja só, com relação aqui à parte ecológica, por que essa interação, como o professor Romualdo colocou? Quais são as nossas espécies que nós temos aqui? Vamos falar de grupos. Quais são os grupos? Moluscos, crustáceos, aves, peixes. O que mais, pessoal? Isso, também. Roedores também nós temos. Inclusive roedores que vão até mesmo ser domésticos, ir para as casas, até transmitir doenças. Por quê? Porque eles não encontram alimento no meio adequado. É o guabiru. Isso, exatamente. Outra coisa também, quais são as espécies de molusco que nós temos aqui? Quem conhece? Isso, chié, que é o mais comum, gaiamu, aratu, exatamente, Existe também aquele que é Maria Farinha, Esse molusco também é tipo da região. E as aves? Quem sabe dizer as aves? Será que alguém aqui já conheceu alguma espécie? Galinha d'água. Tem uma que é bem esquisito o nome, É Maria... Não. Qual é? Maria se é. Já vi se falar. Pois é. Existe um tipo de ave desse tipo. Também. Sabiá. Que mais? Pardal. Vê que interessante. Pardal. Tem outra espécie também, que é uma ave de rapina, que é chamada de... É um tipo de urubu. Urubu de cabeça preta. Já ouviu falar? Já vi isso por aqui, ele? Eu também não vi, Mas acontece que é típico dessa região. E sabe esse tipo de animal, o que é que ele se alimenta? De animais em decomposição, não é isso, pessoal? E o que é que acontece com isso daí? A própria natureza vai morrendo, vai nascendo e serve de alimento de um para outro.
não é? E se a gente for acabando, colocando lixo, outra coisa também interessante, que eu quero que vocês aprendam e saiam daqui com isso, que tipo de água que banha esses animais aí? É uma mistura de água salgada com doce. Agora, salopa, como vocês conhecem. Mas o que é que mais domina? A salgada ou a doce? A doce é que mais domina. E é esse o problema aqui de nossa lagoa, que deveria ter um equilíbrio, como se fosse mais ou menos 50% de uma e 50% de outra, para poder atender o tipo de solo, o tipo de vegetação que se alimenta através desse tipo de água, não é? E estuário justamente por causa disso. Por exemplo, alguns animais que se alimentam de detritos, de animais em decomposições, o que é que acontece com eles? O que é isso, animais em decomposição? Mortos, não é isso, pessoal? O chiazinho, por exemplo. Qual é a espécie aqui que é o mais típico, o mais conhecido, que eu não quero que vocês... Mas o nome dele científico vocês não vão saber, porque aí também é demais, né, professor? É o Cataieres. Olha que nome lindo, né? Que bonito, né? Imagine, passar aí um siri. Aí, Uca, e aí, tudo bem? A pessoa vai dizer que vocês são doidos, né? Mas é a espécie mais conhecida aqui na nossa lagoa. Não é isso? Temos também, eu falei de aves, falei de roedores, falei de molusco e os peixes. Ah, o peixe. Quais são os peixes que tem aqui? A gente tem uma espécie. Ei, tubarão, minha gente, que é isso? Ei, olha. Vê só, pessoal. Vamos lá? Gente, tubarão, foi até bom colocar isso em prática para a gente aprender. Tubarão não seria típico dessa região aqui. Por quê? Porque ele vive mais em água salgada. Como aqui a quantidade é pouca, com certeza ele não ia se deparar para vir para cá, não. De jeito nenhum. É mais fácil, como encontraram agora, eu soube hoje de manhã, que encontraram na praia de Piednopina e se encontraram não é? Tubarão de cabeça chata, não é isso? Exatamente. Mas aqui na lagoa não, por causa do tipo da água, certo? Que não tem um pH específico para ele. Não é? Isso, exatamente. Ah, outra coisa também que é super importante passar para vocês. Esse tipo de espécie de molusco, eles têm uma lenda que conta que eles atraem, não sei se é verdade, se é uma lenda, que eles atraem a água. Eles fazem de tudo para chamar a água, né? Para a próxima maré. Para quê? Quem sabe dizer por quê? O Cataieres. Sabe dizer? Porque dizem que é, né? Que eles atraem para poder ter um equilíbrio da água e umidificar as toquinhas dele, onde eles ficam. Por quê? Porque eles vivem em locais úmidos, né? Esses tipos de animais. Vocês podem observar que eles fazem toquinhas logo próximo às raízes, não é? Próximo à parte onde tem lama, muita lama. E aí eles atraem quando a maré está, principalmente o quê? Cheia, está mais alta. Vocês sabiam disso? Dizem que é a lenda, né? Que ele fica atraindo, chamando. Bom, pelo menos isso aí é uma lenda. Se é que ele chama, né? Não sei. Ok? É uma curiosidade que se fala sempre aqui na lagoa. Outra coisa também, pessoal. Eu gostaria de perguntar a alguém, eu já falei isso, viu? Por qual motivo nós temos muitas raízes aéreas aqui? Essas raízes, ó, que ficam por cima do manguezal. Ah, só o mangue fica ainda meio vago. Mas vamos falar mais especificamente por quê? Pronto, ó, o Romualdo aqui vai concluir para mim, ok? Oi, então, só para pegar embalo aí na questão de Ana Cláudia. Como é que a gente pode chamar esse tipo de raiz do manguezal? Tem um nome específico para ela. Aérea não. Não. Halófilas. O que são raízes halófilas? São raízes que estão parte fincadas no solo e parte fora do solo. Por que isso? Porque como vocês veem que o manguezal ele é uma vegetação que está em um solo lodoso. Então, se ela não fincasse profundamente suas raízes, iria tombar. E como ele é muito prensado,
lá no subsolo não tem muito oxigênio, então ela precisa botar parte da raiz para fora para capturar o oxigênio, né? E a gente tem essa maravilha aí que serve também de moradia para aves, como foi falado, para alguns insetos, não é? E outras espécies também de animais. Me parece muito assim conveniente de repente surgisse uma espécie de primatas aí, que sabe se alguém se adaptasse, né? Mas enfim, pode ser que aconteça. Bom, aí continuando sobre aqueles tipos de relações, né? A gente tem as intraespecíficas, o quê? Harmônicas. Dois tipos, alguém sabe me dizer dois tipos de relação ecológica intraespecífica harmônica? Eu falei aqui no começo. Oi, fala, Rafael. As de espécies, animais de mesma espécie que saem em harmonia, nenhum prejudicado. Mas o nome de duas interações: sociedade igual a outra. Sociedade e colônia, né? Um exemplo de animais de espécies de animais que se relacionam harmonicamente em mesma espécie que seja de sociedade. Um exemplo de sociedade, essa interação. A sociedade, as abelhas, né, e formigas. E esse tipo de interação, classifica assim, porque cada um coopera com a outra, certo? Já em colônias, colônias, né, a outra seria colônia. Quem que poderia citar um exemplo de animais que trabalham na mesma espécie, juntamente, em forma de colônia? Colônia. Os corais, certo?